galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu já tô trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Trabalhando aqui com o nosso querido e amado sistema de inventários e craft de itens, né? Nosso sistema que está ficando bem completo, está bem grande já, até os scripts dele aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scripts criados, mais um OV esse daqui, são mais scripts para poder dar suporte aqui à aula. Não foi nada assim muito bem explicado, até porque não era muito o motivo da aula, mas tudo bem. Na última aula o que a gente fez para deixar ele mais completo, né? Já está aqui com o Maximize on Play. Basicamente o nosso boneco agora é capaz de pegar itens no cenário e guardar dentro do nosso inventário, isso que ele já estava fazendo, mas agora também, além disso, de pegar esses itens aqui, a quantidade que eu quiser pegar, eu estou pegando. Quando eu clico em cima desse inventário, desse índice do inventário, basicamente esse item passa a ser instanciado no boneco, entendeu? Então eu posso instanciar aqui uma madeira, uma pedra, se eu craftar um machado, vamos apertar aqui o escape, eu posso craftar machados agora, já tenho os ingredientes mínimos para poder fazer isso, então craftei um machado e coloquei aqui, ó. Colocar nesse outro índice aqui também, então no índice 0 já não tem mais nada, eu tenho que criar uma funçãozinha para tirar esse erro aqui, ó. Beleza. Olha só, aqui na mão do boneco, eu posso instanciar também o machado e esse outro machado aqui também. E rodando o scroll do mouse também eu consigo fazer essa alteração lá. Rodando o scroll do mouse, eu estou aqui rodando só ele, eu estou conseguindo alterar o índice que eu estou tentando instanciar. Então foi basicamente isso que a gente fez na última aula. E aqui está o boneco pegando todos os itens porque ele é guloso. Então na aula de hoje a gente vai finalizar esse menu de inventário, né, essas nossas células do inventário, colocando algumas funções que a gente precisa para ele poder funcionar direito. Tá certo? Eu vou tentar fazer todas elas nessa aula. Como a gente já viu ali, a gente precisa, quando zerar um item, se ele for o índice selecionado, eu preciso tirar aquilo do meu inventário. Eu tenho que começar a trabalhar com isso também, então esse erro eu tenho que tratar. Achei aqui na cagada. Uma outra coisa também era aquele erro que a gente tinha, de quando a gente soltava o índice aqui para fora, se ele não achasse local nenhum para poder ser guardado, ele vai ter que ser instanciado aqui no mapa de novo. Então a gente vai instanciar esse prefab dele aqui, que é o prefab que ele fica quando está jogado no chão, para o cenário, ao invés dele voltar aqui para o inventário. Vamos ter que fazer isso. Vou fazer também uma funçãozinha para poder marcar qual que é a célula que está sendo selecionada naquele determinado momento, e também fazer para poder funcionar a seleção da célula aqui desse menu de cima quando a gente estiver apertando os números aqui do teclado numérico, né, que vai variar de 1 até o 0, onde 1 vai ser o índice 0 aqui e o 0 vai ser o índice 9, beleza? Então a gente vai fazer essa função também. E tudo isso trabalhando também com a parte de erros, porque aqui no nosso código está acontecendo alguns erros, né? Quando ele tenta instanciar um objeto que não existe, que é o que está acontecendo aqui, o que acontece? Aparece essa mensagem de erro aqui pra gente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é começar a tratar essa mensagem de erro. Que a gente tem aqui, ó, que é um erro na linha 110 no menu Terraria. Então vamos clicar aqui duas vezes, vai aparecer aqui o erro pra gente. O erro que está dando é justamente na hora que a gente instancia o objeto, a gente está tentando pegar esse objeto que a gente acabou de instanciar e guardar ele como filho da mão, né? O objeto que a gente selecionou, .transform.parent, recebe a mão, que é o local onde está sendo instanciado, né? Para ele poder seguir a mão em todo o momento que ele estiver sendo executado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu poderia tratar isso da seguinte maneira: eu poderia vir cá e perguntar se eu tiver o item selecionado, volta aqui em cima, né? É um jeito já de tratar esse erro. Se o item estiver selecionado, ele não aparece mais aquela mensagem de erro. Então vamos ver se vai dar certo isso. Ó, vamos sair aqui do console, vamos dar um clear nessa parada, apertar o play de novo. Olha lá, ó, não apareceu mais a mensagem de erro porque eu já tratei aquilo. Só vai aparecer o item lá mesmo quando eu selecionar ou algo do tipo. Entendeu? Eu não estou selecionando um item, ele não vai fazer aquela ação. Então tá beleza. Desse jeito é um jeito de consertar o erro. Mas um outro jeito também, tá certo? Que é o mais usual, caso você esteja tentando fazer esteja dando um erro numa parte do código que você não está conseguindo identificar, ou então não tem controle para poder consertar aquele erro, você poderia, por exemplo, utilizar a função try, onde ele vai tentar fazer uma ação, que é a ação que eu vou tentar fazer essa daqui, ó, de guardar o item selecionado lá como filho da minha mão. Essa é a minha ação que eu quero tentar. Se caso dê algum erro ao fazer isso, eu poderia vir aqui e colocar um catch, que é a função de resposta para esse erro. É como se fosse o else do if, beleza? Onde se acontecer qualquer erro, aí eu tenho que colocar aqui o parâmetro existem códigos para diferentes tipos de erro, mas esse código aqui, ó, ER, ele, acho que é isso, ER ou EER, vamos ver se eu escrevi certo. Vou salvar aqui primeiro, só para ver se eu escrevi certo. É isso mesmo,
esse mesmo. Esse código aqui me retorna qualquer erro que aconteça dentro do meu try, beleza? Então eu estou tentando fazer isso na minha mão e se acontecer qualquer erro, ele pode entrar nessa linha de baixo e acontecer uma ação qualquer. Eu poderia exibir uma mensagem para o usuário, qualquer coisa do tipo, ou posso deixar em branco assim também, mas eu tenho que abrir e fechar essas chaves, que senão dá erro. Quer ver? Se eu deixar sem elas, vai dar erro. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui na frente, eu acho que vai dar erro também. Olha lá, vai continuar. Ah, não. Até se eu colocar o ponto e vírgula não dá. Ou eu coloco o ponto e vírgula, ou então eu abro e fecho chaves. Também dá certo. Dos dois jeitos, tá bom? Então, try catch. Se acontecer qualquer erro, olha só, ele não vai aparecer mais a mensagem para mim. Deixa eu só dar o play aqui, ó. Aconteceu aquele erro, ele não apareceu mensagem nenhuma para mim. E isso você pode utilizar, por exemplo, aqui eu sei onde está acontecendo o meu erro, né? Vamos dizer que fosse uma função bem louca, que eu não sei onde está acontecendo o erro de jeito nenhum. Eu posso pegar todas essas linhas aqui. No caso aqui no Unity é tranquilo, porque onde acontece o erro ele já pula pra gente lá, né? Mas se fosse uma função externa, igual aqui no meu serviço eu uso muito em comunicação de banco de dados, que eu não tenho acesso ao banco de dados em si. Eu mando um código para ele, um código SQL para ele, e ele me retorna o resultado daquele SQL. Se eu tiver algum erro dentro daquele SQL, ele vai me mandar uma mensagem de erro lá do banco. Então eu não quero que essa mensagem apareça. Então eu vou usar o try catch aqui para aparecer uma mensagem para mim. Por exemplo, o usuário digitou o código errado. Poderia colocar isso, entendeu? Então eu não sei onde está acontecendo aquele erro, eu não tenho controle sobre ele. O que eu posso fazer é tentar o try. E aqui eu estou pegando todas essas linhas de código, vamos dizer que eu não soubesse onde está acontecendo. Então eu estou tentando fazer essa ação. Se acontecer algum erro, ignora esse erro, então aparece uma mensagem para mim. Vocês vão ver que vai dar certo do mesmo jeito, ó lá. Apesar de eu não ter selecionado a linha que está acontecendo o erro realmente, dentro do if eu teria que fazer isso, né? Teria que selecionar antes aqui, né, de fazer o teste para poder acertar onde está tendo o erro ou não. Com o try catch não, eu testo tudo, fazer toda essa ação. O erro aconteceu aqui embaixo, mas poderia acontecer aqui em cima ou no meio, em qualquer lugar. Acontecendo o erro, ele vai entrar dentro desse catch aqui e vai me colocar a ação que eu quiser, tá bom? Se aconteceu o erro, eu poderia colocar um print aqui, por exemplo, print deu erro. Só para vocês verem que ele entraria aqui dentro e faria a ação que eu mandei lá. Deu erro, vai ficar printando aqui para mim. Toda célula que eu tentar selecionar aqui que não tem índice nenhum, ele vai ficar mandando para mim a mensagem de deu erro, beleza? Mas aparece também aquele outro, ó, tá dando aqui a mensagem ainda, mas é do try catch, normal. Show de bola, ele ainda deu um outro erro aqui na linha 159. Que é aqui, ó, que aqui também eu faço a mesma coisa. Então aqui também eu tenho que ter o meu querido try catch, né? Então vamos lá, colocar um try catch ali também. Um tryzinho aqui e o catch para caso aconteça o erro. Beleza? Então, se tiver dando muito erro no código de vocês, vocês quiserem ou tratar esse erro, ou então não souberem como tratar, quiserem exibir uma mensagem só para mostrar onde está, use o try catch, que isso vai te ajudar bastante, tá bom? E mais pra frente, quando a gente for fazer tutoriais mexendo com o banco de dados, vocês vão ver que a gente vai utilizar bastante isso. Comunicação também entre servidor e cliente, a gente vai utilizar muito isso, porque pode dar erro e a gente não tem controle sobre esses erros. Então o try catch é a melhor solução para esse tipo de coisa. Vamos só dar o play aqui, ó. Agora eu posso selecionar quantos eu quiser, vai só aparecer a mensagem de erro, onde que foi que eu cliquei e a mensagem deu erro, mas não vai aparecer mais aquela mensagem vermelhinha de erro do Unity. Você pode configurar o erro que você quiser ali dentro. Tá? Então eu já fiz essa primeira parte. Vamos fazer aqui agora para a célula que eu estiver selecionando ela ficar com alto relevo ou qualquer coisa marcada. Já que a gente já tem o índice no inventário atual que a gente está clicando, né, que a gente está selecionando, lá, índice inventário atual, já que a gente já tem essa funçãozinha, a gente pode fazer aqui no nosso ONGui. Vamos fazer primeiro ele ficar um pouquinho mais para baixo, para poder caber um botão, que eu vou fazer aparecer um botão atrás. Só um botão maior aí atrás do objeto, só para poder marcar aquela célula. Acho que isso vai... Pode ser até em cima dela, cara, que acho que ela vai ficar mais escura. Acho que isso que vai acontecer. Eu poderia mudar a cor da letra. Poderia simplesmente vir aqui, ó. E dentro do meu for... Isso só vai acontecer... Pode acontecer em qualquer momento, né? Pode ser em qualquer um desses dois aqui. Eu tenho dois menus... Dois ifs que exibem um menu, né? Então eu posso vir aqui... O local onde eu crio o botão é aqui, então tem que ser aqui em cima, não tem muito jeito. Então, tem que vir cá e colocar um se o inventário atual foi igual aí, eu posso colocar o label, não, é GUI
ponto GUI maiúsculo, ponto label, ponto fonte, ponto color, é isso? Não, é ponto fonte, style, onde que mexe nisso? É o skin, ponto fonte, ponto label, ponto fonte, aí tem o color aqui, eu tô mudando, beleza, fonte, ponto color, não é isso. Eu sei que tem uma função para mudar de cor, eu sempre esqueço o nome dela, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer o seguinte, eu quero que apareça um botão ali atrás, ao invés dessa treta toda. Então eu vou vir cá e vou desenhar um botão mesmo. Como ele vai ser desenhado primeiro, ele vai ficar logo ao fundo. Não precisa ter nada nele, eu só preciso que ele esteja naquela posição que eu quero. Então eu vou copiar só o rect aqui. Beleza. Eu quero só o rect daquele botão. O texto pode ser algo em branco mesmo. E ele vai ficar atrás. Deixa eu só ver se isso vai dar certo. Vamos apertar o play. Vamos fazer ele um pouquinho maior. Mais 10. E mais 10 aqui também. E ele vai ficar menos 5. E aqui também menos 5. Vai ficar um pouco mais para cima e um pouco mais para o lado. Vamos apertar o play aqui. Vamos ver, não. Ah, agora está aparecendo. Agora que está selecionando. Aquela hora não tinha nada selecionado. Então eu posso deixar ele com o mesmo tamanho que não tem problema. Tá, vou deixar ele com o mesmo tamanho aqui, ó. 0. Nada de menos 5, nada de mais 10 aqui não. Vai ficar do mesmo tamanho. É porque antes não tinha nada selecionado e eu estava tentando selecionar. Vamos rodar o scroll do mouse. Olha lá, aí rodando o scroll do mouse dá pra gente ver agora direitinho qual célula que eu estou pegando. Show de bola. Ele está rodando um pouquinho rápido, mas está tranquilo. E está rodando ao contrário também. Pelo menos para mim está ao contrário. Mas está beleza. Está normal. Então a gente já fez aqui a nossa função para mostrar qual célula que a gente está selecionando. Então vamos também criar aqui a funçãozinha para apertar a tecla daqui de cima do meu teclado numérico, ou então do teclado aqui de cima mesmo, os números do teclado, e selecionar aquela célula. Para isso também eu vou utilizar o try catch, porque a gente vai utilizar uma funçãozinha bem legal para simplificar o máximo possível isso. Cadê minha função update? Na minha função update aqui, a gente já está testando esse if input e tal, beleza. Eu vou ter um outro try catch aqui dentro, ó. Índice atual, show de bola. O índice atual pode ser trocado pelo mouse scroll L, ou então input, dentro da minha função input, ponto, não é get, tem uma funçãozinha aqui que pega qual foi a tecla que eu apertei realmente, que pega o string dela, né? Pega o caractere que foi apertado. Vamos ver se eu consigo achar ela aqui. Eu sempre esqueço o nome dela, cara. Input string. Essa função, ela me retorna qual foi a tecla que eu apertei. Se eu, por exemplo, viesse aqui e colocasse um print no input string. Olha só que legal. Apertei aqui o ponto e vírgula. Então, a tecla que eu tiver apertado, seja ela... Não está aparecendo, não? Não, tem que estar aqui no jogo, mas não está aparecendo. Print input string ponto chars. Não. Por que não quer aparecer? Era para estar aparecendo aqui qual foi a tecla que eu apertei. Deve ter algum... Vou colocar mais um texto aqui. Eu acho que ela deve ser algum código diferente também. Pode ser isso. Ah lá, agora apareceu. Que a minha função update ela é muito rápida, né, cara? Então tem que apertar muita coisa aqui para poder aparecer. Mas olha lá, o string que eu apertei naquele determinado momento, ele vai ser printado aqui para mim. Eu esqueci o fato da função update aparecer rapidamente, né? Isso vale tanto para os caracteres normais, como também se eu apertar números. Olha só, vamos apertar aqui os números, apareceu um ali embaixo. Vamos dar um pause aqui e olhar no console. Mas eu acho que ele limpou o console todo. Isso é uma porcarita. Vamos dar um play aqui no jogo, apertar aqui os valores, dar um erro aqui, não está nem aparecendo mais a mensagem de deu erro. Que beleza, eu tirei a mensagem de deu erro, né? Aí foi burrada minha mesmo. O Windows Console, acho que está aqui.
Ctrl Shift C. Mas basicamente quando eu apertei os números, não sei se deu pra vocês verem, mas também apareceu. Eita. Ah, tá, porque eu tô tentando dar print num objeto lá embaixo. Eita porcaria, mas olha lá. Quando eu apertei o número, em algum momento aqui ele apareceu. Eu vi que apareceu. Nossa, é complicado achar. Aqui, pronto, achei os números que eu apertei. Então eu posso utilizar essa função input string para quando eu apertar um valor que seja correspondente a um número, eu selecionar aquele índice. Beleza? Então, ó, tô tentando dar o input string aqui. Beleza? Ó, tô tentando dar meu input string ali. E a gente tem aquela nossa função que converte o valor que eu digitei para um inteiro, que é a função int.parse, não tem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse int.parse no meu input string e guardar dentro de uma variável. Vamos criar aqui uma variável. Eu só preciso fazer um teste antes, né, cara? Porque se for igual a 1, vamos fazer um ifzinho aqui, ó. Se o cara que eu acabei de digitar for qualquer coisa menor que 1, aí eu preciso de uma variável para guardar mesmo, não tem muito jeito. Vamos criar aqui uma var int valor selecionado. Aí tá tudo errado porque é var valor selecionado int. Então essa variável vai receber o meu parse int aqui. Beleza? Da string que eu acabei de selecionar. E se por acaso esse valor selecionado for qualquer coisa menor que 9, não, maior que 0, tá bom? For qualquer valor maior do que 0, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar esse valor que eu acabei de selecionar e colocar dentro da minha variável índice valor atual, tá bom? É ela que eu tenho que alterar para poder selecionar um índice qualquer. Só que eu vou colocar o valor que eu selecionei menos 1, porque os índices variam de 0 a 9, tá bom? Sendo que o 1 vai ser equivalente ao índice 0. Então, menos 1 aqui. O valor que eu selecionei menos 1. Então, quando eu apertar a tecla 1 vai ser o índice 0. A tecla 2 vai ser o índice 1. A tecla 9 vai ser o índice 8. Só que quando eu apertar a tecla 0 tem que ser o valor 10. Então, se o valor for igual a 0, ele já não vai entrar dentro desse if, porque 0 não é maior que 0. Então, ele vai entrar aqui dentro. Então, o valor que ele vai receber vai ser o 10. Ou melhor, o 9. Né, que é o último índice que eu tenho dentro daquele valor. Isso só vai acontecer eu só posso fazer isso aqui também, da troca do índice com o scroll, se por acaso eu não estiver mostrando o menu, né? Então, se eu não estiver exibindo o menu, aí eu posso fazer isso tudo. Show de bola. Vamos chegar isso aqui pra frente. Também. Você também. Só que esses dois ainda mais pra frente, ainda porque estão dentro de um if. A variável que eu selecionei. Vou dar só um espaço aqui. Prontinho, show de bola. Chega agora a nossa funçãozinha tá criada, só que agora vai aparecer os erros. Calma aí, deixa eu só também tentar achar onde que é que tá dando esses prints aqui de tentar imprimir o objeto. Cadê? Não, era ali também, aquele mesmo print, quando eu não estava apertando nada, ele tentava imprimir um objeto nulo, né? Então tá bom, vamos entrar aqui no nosso jogo, vamos apertar o play, só que temos erros, faltou um ponto e vírgula em algum lugar aqui. Aqui. Show de bola. Vou entrar aqui dentro do meu jogo, só que qualquer tecla que eu aperte aqui, ó, ele considera como sendo uma tecla equivalente para o meu input string. Se eu apertar o 1, vai dar certo, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, o 8, 9, o 0. Todas deram certo aqui, ó. Só que sempre que eu apertar alguma tecla que não seja o do input string lá, né, de 1 até o 0, sempre que eu apertar alguma tecla aqui dentro, ele vai tentar fazer aquela conversão de string para inteiro e vai aparecer o erro. E quando eu não estou apertando nada também, porque ele tem um valor vazio lá para dentro. Então, olha a quantidade de mensagem de erro que está aparecendo aqui para mim. Eu não quero que isso aconteça. Para isso não acontecer, eu poderia criar um if aqui dentro e perguntar se aquele valor é o 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou tal e tal e tal. Ou então posso simplesmente vir aqui e colocar um try catch. Posso colocar aqui um try. Se ele tentar fazer isso daqui, se der certo, beleza. Se não, nosso queridozinho cat aqui, eu escrevi cat errado. Se der qualquer erro, não acontece mais nada. Olha só, nosso código aqui já vai alterar, não vai aparecer mais erro nenhum. E agora eu posso apertar o valor que eu quiser aqui dentro, mas a partir do momento que eu aperto um número, ele anda no inventário para mim lá. E instancia também o objeto normalmente lá. 1, 2.
Ele está instanciando para mim lá o objeto que eu quero. Vamos colocar aqui agora no escape, vamos craftar um machado, ele vai ficar nesse índice aqui. Vamos apertar aqui o 7, olha lá, instanciou o machado para mim. 1, 2, e não aparece mais mensagem de erro alguma. Então, perfeito, está funcionando agora o nosso inventário aqui, também com a seleção já dos 3 jeitos, né? Ó, posso selecionar clicando com o mouse, eu seleciono a célula qualquer aqui dentro. Show de bola. Posso selecionar apertando os valores aqui no meu teclado, de 0 até 1. Ele pega o índice do inventário que eu peguei. E eu posso também agora com o scroll do mouse, e eu vou inverter isso porque eu estou rodando o scroll para baixo, ele está indo para cima, e para cima ele está indo para baixo. Para inverter é só colocar um sinal de menos aqui. Vai dar certo isso? Se eu colocar um sinal de menos aqui na multiplicação, ou até no input ali, ele vai trocar o valor para mim do scroll. Vamos ver. Qualquer lugar ali que eu colocasse um sinal de menos ia dar certo. Aí, agora tá certo. Ó. Roda o scroll para baixo, ele vai para baixo. Roda o scroll para cima, ele vai para cima. Aí, agora pelo menos para mim tá certo. Ó lá. Ele instancia o objeto que eu quero. Posso pegar aqui instanciando também. Apertar o Q um monte de vezes. Pegar todos esses itens, guardar no inventário. E é isso. Então tá funcional. O que a gente vai fazer agora é a função de jogar o item fora. E aí a gente vai ter alguma alteração que a gente vai ter que fazer no nosso script. Por quê? Quando eu jogo um item fora, ele pode ter uma quantidade, né? Isso é um problema. Eu posso ou jogar, aqui, ó, na hora que eu estou naquela funçãozinha lá, quando eu aperto a tecla escape, eu procuro aqui dentro um índice que esteja vazio para poder guardar aquele valor que eu peguei, que eu acabei de pegar, não é isso? Ó, aperta a tecla escape, ele olha aqui dentro, vê se tem um índice vazio, se for igual a -1, ele guarda aquele item lá dentro. Basicamente isso que a gente está fazendo. Eu estou pegando uma célula e aperto a tecla escape e ele dá um break. Se ele não achar célula nenhuma vazia, isso significa que eu estou jogando aquele item fora. Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo booleana, var boolean fora, tá bom? Fora vai ser do tipo boolean. Vai começar recebendo falso. Se eu jogar fora, ela recebe true. Se eu jogar fora não, né? Se eu guardar essa variável, ela recebe true. Então ela começa recebendo true. Se eu conseguir jogar fora, se eu conseguir guardar no meu item, então eu não quero mais que ela seja jogada fora. Vamos colocar um false para ela. E aqui embaixo, depois do for, se a minha variável fora tiver ainda valendo true, aí eu entro aqui dentro e faço aquele item ser jogado fora. Então lá no meu banco de dados de itens eu vou ter que ter uma outra função aqui de instanciar. Posso copiar essa daqui também. Só que agora ao invés de eu instanciar o prefab mão, eu vou instanciar agora o prefab cenário. Vai ser esse cara que eu vou instanciar. A ideia da função é a mesma. Tá bom? Vai ter também uma posição que eu vou ter que passar para ele. Eu vou fazer essa jogada um pouco mais para frente do boneco. Só que eu não preciso nem retornar o objeto. Se eu não quiser retornar, fica a critério. Mas eu vou deixar assim mesmo. Vamos fazer ele não retornar. Tá bom? Então eu vou passar para ele uma posição. E tal, e tal. Eu não preciso passar... ele vai ser instanciado naquela posição mesmo. Ele não precisa fazer essa conta para saber onde que ele vai ficar, né? Então tá bom. Então eu posso vir aqui e colocar só posição.position. Vou colocar valores aqui dentro. Beleza. Ele vai ficar a 5 metros do carinha. 5 metros. Em Y também vai ser 3 metros para cima. E em right vai ser a mesma posição. Ah não, aqui no eixo Z que tem que ser na mesma posição. Eu não posso andar no eixo Z, já que o meu jogo é 2D, eu estou andando só no eixo X. Então no eixo X eu vou fazer ele ficar a 5 metros de distância. Tá bom? Então instancia item cenário. Vai ser essa função que eu vou usar. Onde eu preciso passar um transform como sendo a posição, um índice do item, e ele vai ficar nessa posição aqui. Só ver se tem alguma mensagem de erro para mim. Temos sim mensagens de erro, Houston. Mas é por causa daqui, né? Fora do tipo boolean, eu escrevi booleana.
é boolean. Deixa eu ver se tem alguma outra mensagem. Acho que não. Sem erro nenhum mais. Então, quando isso acontecer, quando eu for para jogar fora, eu vou dar um instancia item do cenário, onde eu vou passar o índice do item. Deixa eu só ver como é que eu estou fazendo aqui. O instancia item, cadê? É desse jeito aqui que eu estou fazendo. Só que quem eu vou passar é essa função, o instancia item do cenário. Acho que agora está ok. E o índice que eu vou passar é a célula 2. É isso aqui. Este carinha que eu vou passar, que é o item que está no meu mouse. Então, olha lá, eu vou tentar colocar isso daqui dentro do meu inventário, em algum local do meu inventário. Se eu não conseguir achar um local do inventário que eu consiga guardar esse item realmente, olha lá, tentei colocar aqui, não deu certo, então eu não consegui fazer minha variável fora valer falso. Então, quando eu entrar aqui dentro, ele vai tentar instanciar aquele item. Mas não vai precisar ser na minha mão, pode ser no meu transform.position mesmo. Não, pode ser até na mão. Continuar aqui na mão, só pra gente ver o que vai acontecer. O item que eu estou tentando guardar dentro do meu inventário que eu não consegui. Então agora eu vou fazer essa funçãozinha nossa aqui de cima voltar a funcionar. Beleza? Pra gente já aparecer com o inventário cheio. Ctrl S. Vamos voltar aqui pro nosso jogo. O boneco agora já vai vir com... Ixi, mas ele tá passando -1 pra todo mundo ali. É aqui, ó. Aqui que eu tô fazendo tudo errado. No caso ele vai continuar aparecendo ali de cima. Show. Então agora ele vai colocar itens de novo pra mim aqui. 51 pedras e tal, e tal, e tal. Olha lá. Até conseguir pegar uma pedra nova aqui ainda. Mas tudo bem. Vamos tentar fazer aqui um machado. Vou apertar a tecla escape. Ele não vai conseguir colocar o machado em local nenhum. Então ele tem que instanciar esse machado longe do boneco. Vamos ver. Aí instanciou o machado aqui longe do boneco. Só que esse prefab do machado tá todo doido, né? Tem que ser esse machado aqui. O que eu fiz com ele que ele tá todo errado aqui? Será que eu coloquei o machado M nele? Acho que foi isso. Vem aqui na minha Mine Camera. Beleza. Nosso banco de dados itens. Não, coloquei aqui o prefab cenário. É o machado. Então eu devo estar instanciando o cara errado aqui. Cadê? É o banco de dados itens. Eu tenho que instanciar o prefab mão. Aqui que está errado. É o prefab cenário. Prefab cenário, só que eu vi que 5 metros também ele está bem longe do carinha, né? Então vai ser aqui, ó, o itemzinho do prefab cenário, quando eu achar. Só que 5 metros, 3 metros, né? Tá muito no alto. Vou colocar 1 metro só. 2 metros. 1.5, 1,5 m para cima. Vamos apertar o play aqui. Vamos ver se vai dar certo agora, ó. Peguei até aquele item de boa. Fiz o machado, na hora que eu apertar o escape ele vai ter que ser instanciado. Aí instanciei o machado que eu consigo pegar. Aí se eu, por exemplo, vir aqui e limpar o meu inventário, ele vai entrar ali dentro. E agora eu tenho que soltar as 59 pedras e é aí que vai estar o erro. Olha só, quando eu soltar minhas 59 pedras, soltei uma pedra ali, mas aí não tem nem muito jeito. Vou apertar o Q aqui para ficar tudo cheio de pedra logo de uma vez. Tanto pedra quanto as madeiras. Ih, não, vou ter que encher muito. O que está acontecendo? Vamos olhar aqui, vou soltar agora a madeira. Eu tenho a primeira madeira que eu tenho aqui, ó, 69 madeiras. Eu vou soltar ela aqui. Não quero mais ela. Esse primeiro índice, opa. Ah não, ainda tinha índice para poder pegar ela. Então o machado, vou soltar essa madeira aqui. Não consigo pegar. Ó, que doideira, não consegui pegar. Ah, porque ele está selecionado, será? Ó, que loucura. Esse índice eu não consigo pegar, não. É um índice selecionado. Depois tem que ver isso. Mas tudo bem. Peguei aqui 64 madeiras. Quando eu soltar ela, ela vai ser jogada ali, ó. E entrou apenas uma madeira aqui no meu inventário. Eu tinha 82, ele não entrou aquelas 84 lá que eu teria realmente que colocar. Então, o que está acontecendo? Eu tenho que passar também para essa função da instancia item no cenário, eu tenho que passar também a quantidade de item que eu quero instanciar. Então eu tenho que vir aqui, vai ter que ter uma funçãozinha para passar a quantidade. E não só isso,
naquele meu script do item, eu também tenho que ter uma referência de quantidade, porque quando ele entra dentro do meu inventário, eu tenho que somar aquela quantidade que ele tem. Beleza? Aí eu vou ter que mudar a minha lógica dele aqui dentro também, porque a lógica dele eu só estava perguntando se a quantidade não era, se ele não era igual à quantidade, né, a quantidade final do item. Então eu tenho que fazer isso também. Vixe, como é que eu vou fazer isso? Porque a lógica que teria que ter aqui é aquela mesma lógica que a gente fez para quando a gente clica em cima do item. Olha só, vou mostrar aqui para vocês de novo a lógica. Quando a gente clica em cima do item e tem que somar aquele valor. Onde que a gente tem essa lógica aqui? É dentro dos botões, né? O pega item. Aqui, ó. Essa funçãozinha aqui, ó. Pega a célula. Quando a gente clica para guardar uma célula, a gente tem dois questionamentos aqui que a gente faz. Se o índice é igual, beleza. Se aquele índice, se eu somar o estoque máximo, é igual àquele valor. Né? A gente tem essas duas contas aqui. Né? Se a gente somar a quantidade que a gente tem na célula que a gente está segurando, mais a quantidade da célula onde a gente vai guardar, se for maior que o estoque máximo, eu guardo uma certa quantidade e o resto fica no meu mouse. Eu posso fazer essa lógica toda aqui para poder funcionar lá também, só que aí vai demorar um tantão e eu já expliquei como fazer isso, então acho que eu não vou fazer isso agora. O que eu vou fazer aqui dentro é se mais a quantidade. Aqui eu só vou trocar isso aqui, ó. Se por acaso a minha quantidade do item for menor, beleza. Então eu vou vir cá e vou ter uma variável chamada quantidade. Quantidade vai ser do tipo inteiro. Essa variável eu vou colocar por aquela propriedade da quantidade que eu vou estar guardando. O índice do item é ali que eu coloco, beleza. Então, se por acaso o estoque máximo for menor que a quantidade do item que eu tenho, já naquele inventário, mais a minha quantidade, tem que ter isso também. Aí, em vez de eu só colocar o mais, que é isso que eu estava fazendo, né? Quando eu instancio, quando eu coloco ele lá dentro, eu só estava colocando a quantidade mais, não, agora vai ser a quantidade mais a quantidade de item que eu tenho. Então, a quantidade naquele índice do inventário que eu estou guardando, em vez de ser mais um, vai ser mais aquela quantidade, aqui também vai ser a quantidade. Acho que isso vai funcionar. Então, o que eu estou falando para ele? Eu estou perguntando, primeiro, se eu tenho capacidade de guardar aquele item em algum local do meu inventário. Para saber isso, eu tenho que saber quanto que eu tenho no meu inventário daquele item, mais a quantidade que eu tenho para guardar daquele item. Se eu tiver a possibilidade de guardar, ele entra aqui dentro e tenta fazer aquela guardação. E como é que ele faz aquela guardação? Ele vai vir cá, guardação, palavra bonita, hein? Ele vai procurar aquele índice do inventário que eu quero guardar e vai somar a quantidade. Ou então, se eu não tiver que somar, se for um item vazio, eu vou colocar aquela quantidade de item que eu quero. Então tá, beleza. Acho que desse jeito vai funcionar. Vamos apertar aqui o... Ah não, mas ainda tem que passar aqui. Quando eu for instanciar o item... Cadê? Quando eu for instanciar o item, eu tenho que passar a quantidade para ele. Aqui eu salvo, tá certo. Mas aqui dentro, no banco de dados itens, quando eu for instanciar o item no cenário, eu tenho que passar isso para aquele prefab dele. Então eu tenho que ter um script item aqui também. Vai ser um var aux quantidade, que vai ser do tipo script item. Beleza. Esse é auxiliar de quantidade. Eu tenho que ter uma variável para guardar ele. Então tem que ter uma variável do tipo GameObject aqui também, eu já tenho. Item instanciado, já tem até. Ele está recebendo já aqui. Então, o cara que eu estou tentando instanciar, .getComponent. O componente que eu quero pegar é o script itens. Então deixa eu copiar aqui em cima. Já vou copiar o aux quantidade aqui também, porque eu tenho que guardar dentro dele esse valor para poder alterar a quantidade de item que ele tem. Então vai ser isso aqui. Vai receber o script itens dele. Show de bola.
e o aux quantidade ponto quantidade vai receber o novo índice que a gente vai estar colocar aqui dentro, que é a quantidade de item que eu vou instanciar, QNT do tipo inteiro. Então agora eu vou ter três parâmetros para poder passar na hora de instanciar o item para o cenário. Vai ser a posição, o índice do item e a quantidade. Aqui vai receber a quantidade, aqui, ó, QNT. E na hora que eu instanciar, eu vou pegar o script itens daquele item que eu estou tentando instanciar e a quantidade dele vai receber o QNT. Deixa eu só ver se a quantidade ali está escrito daquele jeito, né? Com Q maiúsculo, tá certo. Vamos olhar aqui nos... Aqui eu tenho que apagar isso. Vamos ver. Beleza. Não, ainda tem um erro aqui ainda. Cadê? Aí, agora sim, um instancia item no cenário, eu preciso passar a quantidade também. A quantidade está dentro aqui, ó, da célula 2.quantidade. Só colocar a vírgula aqui. Estou passando agora a quantidade. Vamos ver. E agora está certinho. Então vamos dar o play aqui novamente. Eu vou conseguir pegar essa pedra. Não mais porque ela está com 0 de valor, eu acho. Ela não tem valor nenhum. É isso que está acontecendo? Deve de ser. Porque ela não tem quantidade. Vamos dar um pause aqui, ó. Esta minha pedrinha que eu estou tentando instanciar. Cadê ela? Apertar o F só para eu ver. É essa? Não, é a outra. É essa pedra aqui. Qual que é a quantidade dela? 0. Se eu colocar a quantidade dela valendo 1 e tirar o pause, ainda assim não vai dar dano para entrar. Então eu tenho que ver aqui dentro do meu script itens qual que é o erro que está tendo, né? Ele não está entrando dentro daquela função. É aqui dentro que ele não está funcionando. Retorna o estoque máximo do item. Se aquele cara na quantidade I. Deixa eu dar um play aqui, vamos ver o que acontece. Não está pegando mais nenhum item, né? Posso instanciar quantos eu quiser aqui, que ele não está pegando ninguém. Está dando problema, Houston. Era para ele entrar porque aquela quantidade mais 0, né? Mas vamos ver aqui. Aqui ele está retornando 99. Se 99 for menor que... quantidade máxima do meu item. Vou utilizar essa função aqui agora, então. O aux1. Vamos ver se com ela eu consigo. Se a quantidade de itens que eu peguei for qualquer coisa menor que a quantidade que eu tenho naquele determinado posição do inventário mais a quantidade do meu item, aí eu consigo guardar. Deixa eu ver se é isso que está dando de problema. Vou dar um pause aqui. A minha quantidade é 0 e o meu aux é 99. Não sei porquê, toda hora ele está recebendo 99, mas tudo bem. Vou tirar o Maximize on Play aqui. Vixe, ele não está podendo entrar em ninguém. Por quê? Por quê? Por quê? Nós temos um problema. Qual é o problema? Quantidade, quantidade. Ele não tá entrando ali naquela funçãozinha do índice. Ah, justo no finalzinho, mano. Faz comigo não. Então vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Aux item vai receber o valor que ele tem menos isso aqui. Só para ver que valores que vai estar dando para ele. Eu vou dar um print nisso. Nesse valor que ele está recebendo. Não, mas o print não serve para conta, né? Ah, tá. Eu tenho que fazer a conta primeiro, aí eu que fui burro. E depois dar um print no aux.
aux 1. Só uma variável inteira que a gente tinha criado para poder testar esse valor. Deixa eu só ver o que acontece quando eu faço ela aparecer ali. Por enquanto tá nada. Ah lá, agora entrou. Ele está dando os valores. Então, vamos pensar numa outra lógica aqui. O que acontece? Quando eu pego a quantidade máxima do meu inventário e diminuo a quantidade que eu tenho mais aquela que eu vou guardar dentro do item, se esse valor for qualquer valor negativo, significa que eu estou tentando colocar um valor maior do que a quantidade máxima. Então eu não posso deixar ele acontecer isso. Então, se por acaso o meu aux item 1, né, que é o resultado a quantidade que eu tenho no meu inventário, mais a quantidade que eu quero guardar, se for qualquer coisa menor que zero, então eu não consigo guardar nada a mais naquele inventário ali. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vamos dar um pause aqui, dar o Maximization Play, botar o pause de novo. Essa pedra vai ter que entrar aqui dentro como 59 pedras, vamos ver. Não entrou. Não, se for qualquer coisa maior do que zero, né? Maior ou igual a zero. Beleza, mas não entrou porque a quantidade é zero. Beleza, eu tenho zero de quantidade ali. Mas agora eu vou criar um machado e vou tirar essas 58 pedras aqui pra fora. A primeira pedra que eu acho que vai caber, essa daqui não vai. Essa também não vai. Nenhuma pedra aqui vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Não, aqui eu peguei pedra, pedra com pedra. Vai ficar 99, então eu tenho aqui ó, 3 pedras para poder guardar. O primeiro índice que vai dar certo é esse aqui. Eu tenho que ficar com 66. Vamos ver se vai dar certo. Soltei. 66, certinho. Vamos pegar aqui a madeira agora. Ó. Madeira com madeira. Ainda vai ficar sobrando. Não, aqui não é madeira não. Poxa, sim está selecionado. Eita porcaria aqui, ó. Então eu tenho 19 madeiras aqui, mas eu tenho um índice vazio. Vou guardar ele aqui, vou pegar um machado, vou pegar essa madeira. Então, a primeira madeira que vai dar certo eu guardar era para ser essa daqui, né? Vamos ver se ele vai fazer isso para mim. Vou apertar o escape. E ele guardou na daqui de baixo. Ou não. Ele guardou em algum lugar. Vou tirar esse índice de cima da madeira. Vamos passar para cima do machado aqui. Então, ó, a madeira tem 99 madeiras aqui, não. Tem 62 madeiras aqui. 69 mais 62 vai ficar faltando 32 para poder guardar. Vamos colocar ele aqui no lugar da pedra por enquanto. Vou criar um outro machado, colocar aqui. Tô com 32 madeiras sobrando. 32 vai dar para guardar aqui? Vai ficar com 98. Vamos ver se vai dar certo isso. Apertei o escape. Eita, não foi ali que ele guardou, foi em outro índice. Não. 36. Vamos limpar esse aqui. Eu não tô bom de fazer conta hoje não. Vou colocar aqui. Beleza. 56 madeiras. Tá bom? Então eu tenho 23 madeiras aqui. 78 agora. Que beleza. Tem 78 madeiras ali. Vou tirar esse machado aqui. Madeira com madeira aqui. Vai ficar muita madeira ainda. 67, 31. Ainda também não dá para guardar. Vou guardar aqui. Uma outra quantidade de madeira que eu tenho aqui. Ó. 63 com 53 vai sobrar 17. Não é isso? Então 17 dá para guardar dentro desse índice aqui até. Ou de qualquer um desses outros aqui. Vamos ver em qual que ele vai guardar. Primeiro tem que criar um machado. Não, colocar aqui. Criar um machado, colocar no lugar dele. Apertar o escape. Eu perdi aquele item. Eu nem consegui guardar ele. Não, a questão não é nem essa, né, cara? A questão é que eu tinha espaço aqui no meu inventário para poder guardar isso. Então eu vou fechar aqui de novo. Vamos abrir de novo. Beleza, eu tenho que criar só um índice aqui que eu consiga guardar. Aqui eu tenho 67 pedras. Ó, 67 pedras. E eu vou guardar junto com essas 51. Beleza? Vou ter então aqui, ó, 19 pedras. 19 dá para guardar com 59 aqui. Vou criar um novo machado então. Vou colocar esse machado no lugar dessas 12 pedras agora, porque eu gastei ela para poder fazer aquilo ali. Vou apertar o meu escape. E essas 12 pedras vão ter que entrar aqui dentro do índice com 59. Beleza? Ó. 71. Perfeito. Tá funcionando. Aquele foi erro de tanta lógica que já tem aqui dentro. Já tô ficando até meio doido. Mas poderia entrar um caso que eu não conseguiria guardar mais de jeito nenhum. Por exemplo, cria aqui um novo machado. Guarda aqui dentro. E vou soltar essas 46 madeiras aqui, ó. Vou apertar o escape. Até que deu, ainda tinha algum outro lugar que dava para poder guardar. Vou apertar o Q várias vezes aqui, vou pegar bastante item.
poder encher bastante o meu inventário aqui, ó. Porque a pedra sempre vai ter como, a madeira que vai ser problema. Poderia até pegar um machado mesmo, lá. Vou soltar o machado aqui, ó. Não tem espaço para guardar ele. Vou soltar outro machadinho aqui, ó. Não tem espaço para guardar. Mas se eu tiro essas 99 pedras, ele já vai ter como. Solto essas 99 pedras aqui, não tenho como onde guardar mais. Tira essas madeiras, ela vai tentar entrar. Solto essa. Olha lá, tá funcionando. Entrou as 99 pedras. Quem chegar primeiro ganha aquela posição. Basicamente é isso. Essa aqui não dá pra tirar. Show. Perfeito. Tá funcional. A lógica que deu certo. E a lógica, como eu disse pra vocês, eu não tô somando os itens. Eu poderia somar os itens e deixar a quantidade que sobrou pro lado de fora. Ia ser a mesma lógica que a gente fez aqui na situação do clique. No menu Terraria, quando a gente clica em cima do item, cadê? Procurar aqui, ó, a parte do clique de novo. A gente tem essa nossa função pega a célula. Essa daqui, ó, quando a gente clica em cima do item e a soma da quantidade que eu tenho no meu item mais a quantidade que eu quero guardar, ela é maior ou igual ao estoque máximo, o que acontece? Eu pego aquela quantidade e somo lá dentro, não é? Não, se for menor, beleza. Se for maior, o que ele faz? Ele guarda 99, ele guarda o estoque máximo naquela célula que eu quero guardar e sobra na célula do meu mouse o resto da soma das quantidades que eu quero salvar menos a quantidade do meu inventário. Ou seja, o resto daquilo ali é o que vai sobrar no meu mouse. Eu poderia fazer isso aqui também, dentro do meu script do item, só que eu ia ter que fazer um monte de conta aqui dentro, eu não quero fazer isso. O que eu fiz aqui? Eu só peguei quantos itens eu consigo guardar ali dentro. Se for qualquer coisa menor do que zero, isso significa que eu não consigo guardar mais nada. Então, ou seja, eu tenho o estoque máximo, que é 99. Se por acaso a quantidade que eu tenho para guardar, mais a quantidade que eu tenho naquele item do inventário, for maior do que o meu Alck Zoom, e eu estava fazendo essa conta, não sei porque estava dando errado ali, então eu fiz a quantidade que eu tenho no meu inventário menos isso também. Se for qualquer valor menor do que zero, isso significa que aquele estoque é maior, então eu não consigo guardar ali dentro. Aí eu vou deixar aquele item sem fazer a ação de entrar para dentro do meu inventário, sem perseguir o meu inventário, né? Perseguir o meu carinho. Basicamente essa é a lógica que a gente fez, e agora eu creio que o nosso inventário está 100% funcional, né? A gente já tirou todos os bugs que tinha aqui dentro dele. Eu consigo selecionar o item que eu quiser aqui dentro e aparece ali o respectivo prefab para ele no local que eu quero. Já tenho uma leve noção de qual é o item que eu estou selecionando. Posso vir aqui pelo teclado e colocar. Criou os try-catches também para não ficar dando aquela mensagem de erro quando eu não tenho o objeto naquela posição. Posso agora jogar os meus itens fora. Aqui no caso eu tinha uma posição para guardar um machado, né? Ó, acabei de criar esse machado, não quero mais guardar ele. Criei essa pedra grande, mas eu não tenho o prefab dela, então vai dar erro. Vamos guardar ela aqui. Vou jogar esse outro machado fora aqui, ó. Não tenho onde guardar ele também, então tá beleza. A partir do momento que eu tenho uma posição para guardar, ele aparece para mim novamente. Então tá aí, a gente criou, acho que essa última lógica que precisava realmente era jogar o item fora do inventário. E deixa eu ver quantos minutos de aula já deu bastante até, 48 minutos de aula já, então acho que está tranquilo. A gente, por aqui, eu creio que já tem acabado o inventário do Terraria, tá bom? Das próximas aulas para frente, se não aparecer nenhum erro, se vocês não derem nenhuma outra sugestão, o que eu vou fazer é o menu do Minecraft, e vocês vão ver que o sistema de craft do Minecraft, apesar de ser mais complicado para o usuário, já que ele tem que guardar na cabeça qual que é a receita que ele quer fazer, ficou faltando também um negocinho aqui, cara, mas é simples, quer ver? Que é aquela parte de se eu posso ou não craftar um item, né? Vou deixar isso também para a parte do menu do Minecraft, acho que vai ser mais legal lá. Beleza, vou deixar isso também para o menu de Minecraft. Porque a gente vai ter uma alteração no estilo do layout do menu. Isso é legal. Então vou deixar isso para depois. Mas de qualquer jeito, de qualquer forma, vocês vão ver que ele é muito mais simples para programar. Porque a gente só vai ter que ver se a receita está batendo com os índices certos. Então vamos ver isso. Mas para o usuário é mais difícil porque ele tem que decorar a receita. Aqui a gente já passa para ele todos os itens que a gente pode fazer com a receita, né? Todos os itens que a gente consegue fazer e a receita dele também, olha lá, gasta 5 pedras e tal. Já no menu do Minecraft é um pouquinho diferente, mas essa lógica para o programador é mais tranquila, pelo menos eu acho. Eu não tenho que fazer tantas pesquisas dentro do meu inventário para saber se eu posso fazer ou não aquele item. E para o usuário é mais complicado. Basicamente é isso. Então na próxima aula a gente vai começar a mexer com o script do menu do Mineiro Craft aqui,
para fazer ele funcionar igualzinho ao nosso menu do Terraria e implementar também o sistema de craft dele. Ele vai ter um banco de dados de itens diferente do nosso que a gente tem para o menu Terraria. Tá bom, galerinha? Mas é isso, vou terminar a aula por aqui, então espero que vocês tenham entendido como que funciona tanto o sistema de try catch para poder traçar onde que tem erros, né? Onde que a gente está mexendo com ele aqui. Aqui em cima, ó, nosso sisteminha de try catch, para a gente procurar onde está acontecendo algum erro. Se a gente não conseguir achar, a gente pode utilizar ele. É bem mais simples de tratar esses erros, principalmente erros que a gente não tem controle sobre ele. Acontece independente de a gente querer ou não, hoje a gente tem um jeito ou não de solucionar ele. Então o TryCatch pode ajudar bastante vocês nisso. Também a gente viu como instanciar um outro objeto para fora aqui no nosso banco de dados receita, no banco de dados itens. A gente está instanciando agora um objeto para fora da posição do nosso herói. Mostrei isso aqui agora também para vocês. Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente aí, tá, galerinha? Para poder estar ajudando vocês. E vamos só terminar aqui então olhando pro nosso menuzinho. Se tiverem alguma sugestão de mais coisas para poder estar explicando para vocês dentro do sistema aqui do Mineiro Craft ou do Terraria, qualquer coisa, por favor, comente que vai ajudar bastante nas próximas aulas. E é isso. Até o próximo vídeo. Vou pegar bastante item aqui. Fui! Abração pra vocês, galerinha. Fui.